Olá, pois bem, na primeira aula nós definimos integrais a partir da noção de um operador inverso, da derivação. Na segunda aula nós definimos a integral como sendo a área sobre o gráfico de uma função. E agora nós queremos saber se essas duas definições são equivalentes. Então nessa aula nós faremos a demonstração dessa equivalência, para mostrar que as duas maneiras são equivalentes entre si e que, portanto, uma interpretação adequada da integral é tanto a operação inversa da derivação quanto a área sobre o gráfico de uma função. Então, vamos lá. Vamos pensar então na área de uma função sobre o gráfico, de uma função. Está representada aqui. Aqui ela está escrita entre A e B. Vamos transformar esta área em uma função, fazendo com que o B, na verdade, seja uma posição variável, ou seja, x. Quando eu faço isso, evidentemente que a área passa a ser uma função de x, porque se eu aumentar x, a área aumenta, se eu diminuir x, a área vai diminuir, nesse caso aqui. Então, nós podemos definir S de x como sendo simplesmente a integral da área que vai de A até x da área sobre o gráfico da função f de x. Evidentemente que eu posso calcular essa área acrescentando a ela um pequeno retângulo de base ΔX, base que tem o valor ΔX, e a altura f de x, isso seria a altura. Então, se eu posso escrever s de x da maneira já apresentada, como esse limite de n tendendo para infinito das áreas retangulares sobre a função. E eu posso agora representar S de x mais ΔX como sendo essa mesma área, que está aqui para trás, em cinza, mais o termo que eu incluí, que é este termo que aqui está. Ora, então eu posso pensar em calcular aquilo que eu chamei na primeira aula de derivada da S. A definição de derivada da S nada mais é que eu escrevi aqui usando o operador ddx mesmo, tá? Que eu já mostrei que é a mesma coisa que isso em outra notação. Seria simplesmente o limite de ΔX tendendo para zero do S de x mais ΔX, que é tudo isso que está aqui em cima, menos o S de x, que é o que já foi apresentado aqui, sobre ΔX. Mas vejam que isso daqui vai cortar com esse, vai sobrar f de x mais ΔX, que dividido por ΔX dá simplesmente a f. Então o que eu obtive aqui? Eu obtive que a derivada da área, entendida como função, evidentemente, sobre a função f, é simplesmente a própria f. O que isso quer dizer? Que se a derivada da s é igual a f, é porque a s é a integral de f, certo? Porque aí a derivada da integral seria a própria função, ou seja, elas seriam funções inversas uma da outra, operadores inversos um do outro. Então, de fato, as duas formas de se definir a integral são equivalentes, e eu tenho agora a interpretação da integral como uma antiderivação, ao mesmo tempo que eu tenho a interpretação como sendo a área da curva, a curva que está sendo integrada. Então, a área sobre a curva do gráfico dessa função. Nós vamos usar isso, a questão da antiderivação na próxima aula, para já obter de cara a integral de algumas funções elementares. Por agora era o que eu gostaria de apresentar. Agradeço pela atenção e até a próxima aula.